Então, Hélio, fica à vontade. A palavra é sua. Só que ele é meio bravo, né? Ele é meio... Ele é bravo, gente. Fiquei sabendo no almoço que ele é zangado. Vocês viram que ele já chegou pagando dando uma clicada, né? Tudo bem, senhor. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Boa tarde, gente. Meu nome é Hélio Roberto. Eu sou servidor de carreira da NTT. Sou advogado. Tenho pós-graduação em Direito Administrativo e graduação em Gestão Pública também. Faço parte da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB do Distrito Federal e atualmente estou como diretor de outorgas ferroviárias da Secretaria de Ferrovias do Ministério dos Transportes. Bom, quanta palestra boa, né? Difícil falar depois de tanta gente boa. Mas vamos lá. Pode passar? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos pensado para o setor de ferrovias no âmbito do governo federal. Nós vamos falar do PAC, nós vamos falar de como a Secretaria tem estruturado as suas ações, quais problemas nós já identificamos e o que nós estamos pensando como soluções para esses problemas. Em ferrovia, tudo superlativo, desde o CAPEX envolvido, as dificuldades políticas envolvidas, as dificuldades ambientais envolvidas, as dificuldades de financiabilidade envolvidas, né, tudo é superlativo em ferrovia. E é isso que nos move. O Roosevelt disse uma vez assim: nós estamos indo porque é difícil. Se fosse fácil, nós nem iríamos. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Esse é o Brasil do Parque de Ferrovias. A gente tem aqui um retrato da nossa malha ferroviária. Uma parte dela se encontra ociosa atualmente, né? Nós temos aqui na parte do sul a malha, hoje concedida a Rumo Malha Sul. Nós temos a Tereza Cristina, que é praticamente uma short line, por meio de concessão de 100 e poucos quilômetros, que transporta carvão na região de Santa Catarina. Nós temos ali o projeto da Ferroeste, que tem ali suas idiosincrasias, tem toda a questão ambiental envolvida. Temos a Malha Oeste, que está sendo estudada a estruturação da Malha Oeste hoje. Há um processo, um pedido de relicitação pela Rumo. Então, nós estamos trabalhando também na estruturação da Malha Oeste. A Malha Paulista, que escoa os grãos ali pela Rumo. A Rumo, inclusive, tem um projeto de conexão da Malha Paulista com uma autorização dentro do estado do Mato Grosso. Então, há ali uma conexão. A FCA, que se encontra aqui no meio, né, cercada por bitola larga por todos os lados. O tramo central e norte, da Norte-Sul. A Carajás, que é uma das ferrovias mais modernas do mundo, ali no Maranhão, escoando a sua produção no Porto de Itaqui. E temos, então, por fim, a Vitória Minas e a Transnordestina, que está dividida entre FTL e TLSA, a FTL assumindo aquela malha proveniente da Malha Nordeste, e a TLSA com um projeto de desenvolvimento, de escoamento de grãos ali de Eliseu Martins para o Porto de Pecém. Além disso, nós temos o projeto FICO-FIOL, que hoje está sendo... A FICO tem sendo construída aproximadamente 300 quilômetros pela Vale, por meio de um instituto chamado Investimento Cruzado, decorrente da outorga da Vitória Minas, né, e a FIOL, que também está em processo de estruturação pela Infraciar, e, para não esquecer nenhum, a Ferrogrão, né, que escoa a produção de soja para o Arco Norte, Porto de Miritituba, ali no Rio Tapajós, no Pará. Ufa! Então, em 2 minutos, nós falamos um pouquinho sobre o mapa. Esqueci de alguma? Não, né, gente? Então, é isso mesmo, pode passar. É a plateia que faz a validação, tá? A checagem. Mas nós temos ainda algumas dificuldades no cenário atual. A ausência de uma política pública definida. Nós não temos, hoje, uma política pública de transporte de cargas, ferroviário de cargas, atualizada, né? Nós temos até uma política de 2012, mas ela meio que perdeu ali a sua aderência. Nós não temos uma política pública de transporte de passageiros, nós não temos uma política pública de devolução de trechos. Esse é um ponto importantíssimo. Nós temos uma parte da malha que está ociosa. As concessionárias têm interesse em fazer a devolução, mas não pedem porque o valor de precificação desse ativo é muito alto. Nós temos uma instrução normativa do DENIT hoje, a IN 31 de 2020, e tem parâmetros de precificação do ativo realmente bem alto, e avançando já nessa discussão. Não vamos fugir dos problemas, né? Nós participamos, eu tive a oportunidade de participar como representante do Ministério dos Transportes nos 4 meses de mesa do consenso no TCU, junto com a Rumo Malha Sul,
em que se discutiram ali os critérios de precificação dos ativos, da superestrutura, trilhos, dormentes, lastro, AMV, vazão de faixa de domínio, tudo isso foi ali discutido no âmbito do TCU, e eu creio que nós chegamos em uma proposta muito boa, do ponto de vista técnico. A Rumo ali apresentou o seu pedido em um trecho pequeno, de 103 quilômetros, entre Presidente Epitácio e Presidente Prudente, né, ali foi um piloto, e junto com a área técnica do TCU, com o DENIT, com a NTT e o Ministério dos Transportes, nós conseguimos chegar ali num parâmetro que eu entendo que foi muito bom, bem razoável, um valor de até 2,5 milhões por quilômetro. Lógico que nós temos questões específicas desse trecho, dessa forma de precificação. Eu estou falando de perfil de trilho TR-37, servível, inservível. Eu tenho 45 que é inservível, eu tenho 45 que é servível. O que eu indenizo? Não é? A IN, para vocês terem ideia, a IN do DENIT, ela disse que se eu tiver numa linha tronco, eu tenho que indenizar um TR-57 novo. E se eu tiver num ramal, um TR-45 novo. Então, nós entendemos que realmente precisava haver uma rediscussão disso. O DENIT sentou à mesa de forma muito solícita também, e nós conseguimos chegar em uma forma. Lógico, o TCU sempre disse que aquilo se restringe ao caso concreto, mas nós temos insumos, né, para atualizar a norma. O DENIT, então, ele iniciou um processo de consulta pública, e eu creio que nós estamos avançando ali em uma metodologia que permita a devolução de trechos e a destinação desses trechos para o setor ferroviário. Então, nós temos uma ausência de política pública, nós temos falta de recursos. Uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei foi no setor de ferrovias, é que ferrovia não se faz sem dinheiro. Não tem jeito, nós temos que ter investimentos. E o que nós temos refletido, pessoal, é que o teto de gastos, infelizmente, ele gerou uma destruição no investimento público, porque o investimento entrou como uma forma de aporte que também podia ser contingenciado. Então, eu tenho investimentos obrigatórios e discricionários. O obrigatório eu tenho que cumprir, o discricionário eu vou contingenciar, e os investimentos estavam dentro do contingenciamento. E quando nós estudamos a curva de investimentos de 2010 para cá, nós observamos que o investimento privado ele anda na proporção do público. Eu tenho um projeto que tem VPL, por exemplo, negativo de R$2 bilhões. Eu preciso de um aporte público para tornar aquele VPL positivo, e então o privado vem e consegue operar, consegue fazer investimentos. E ferrovias funciona assim no mundo inteiro, né? Você não tem ferrovias entregues 100% para investimento privado, por alguns motivos. O risco é muito alto, dificuldade de financiamento, se eu não tiver ali a parceria junto com o poder público. Os próprios bancos de fomento, eles têm dificuldade de bancar alguns projetos de infraestrutura se o governo não estiver junto. Se for uma ferrovia estruturante, então, essa dificuldade você pode multiplicar aí por 100. Então, nós identificamos a falta de recursos e também um apagão de projetos. Por que um apagão de projetos? E aí a gente precisa voltar um pouquinho atrás e ter um sentimento de empatia, né? Por que eu não tenho projetos públicos? Ora, porque eu tinha um contingenciamento de gastos. Não adiantava eu ter projetos se eu não podia gastar naquele projeto. Eu poderia até ter um ótimo projeto, mas não ia conseguir fazer. Por quê? Porque eu tinha um teto. Eu não conseguia gastar, o que entrasse no orçamento, ele era contingenciado. Então, os projetos foram transferidos como investimento para a iniciativa privada, seja por meio de obrigações, no caderno de obrigações das prorrogações, seja por meio de investimento cruzado. Isso gerou um apagão de projetos no setor público, nós identificamos isso. Não adianta eu ter dinheiro para aportar em ferrovias, eu tenho que ter projetos maduros o suficiente para receber um aporte, com risco mapeado, com a sua análise econômico-financeira bem feita. Então, nós temos identificado um apagão de projetos. Falta recursos, ausência de política pública, apagão de projetos. Esse foi o mapeamento que a Secretaria fez, e a partir da identificação do problema, como um servidor de agência reguladora, o primeiro ponto de uma análise de impacto regulatório é identificar o problema. Nós identificamos o problema. Agora nós estamos tratando das soluções. Pode passar, por favor. E esse tem sido, então, o nosso plano, uma infraestrutura sustentável e um processo de transição. Por onde que nós estamos iniciando? Primeiro, com estratégia de fomento, né? Garantir a sustentabilidade fiscal da expansão e manutenção da malha. Aqui nós temos duas ações concretas já, que já fogem do planejamento e se efetivaram. A primeira, nós criamos pela primeira vez na história do Brasil
uma ação orçamentária para ferrovias. Está no projeto, está na lei orçamentária anual deste ano. Então, nós temos ali uma ação orçamentária que pode receber valor, pode receber aporte público, pode receber emendas parlamentares, a OGU mesmo, né, para aportar em ferrovias. Isso nunca existiu, nós não tínhamos. Hoje nós temos uma ação orçamentária para ferrovias. E o segundo ponto, né, sob a liderança do secretário executivo Jorge Santoro, que conhece, foi secretário de Fazenda por muito tempo em Alagoas, no Rio de Janeiro também, nós conseguimos a isenção do ICMS referente ao CAPEX. Então, hoje, as concessionárias, quando elas aplicam um CAPEX em concessões, elas estão isentas do ICMS. Foi aprovado em uma reunião do CONFAS, no segundo semestre do ano passado, e isso dá isso é um excelente incentivo. Às vezes, nós não temos como aportar, mas temos como isentar. Então, é um incentivo indireto que tem ali um impacto significativo. E nós estamos trabalhando em spend reviews, nós estamos revendo, né, a própria política, revendo o valor de outorga de alguns contratos e trabalhando em instrumentos de previsibilidade fiscal. Eu acho que isso é importante. Nós precisamos ter previsibilidade fiscal. Temos ação orçamentária, vamos trabalhar para que se tenha um recurso ali para o setor de ferrovias e garantir que o dinheiro que é aportado em ferrovias, por meio das outorgas, seja reaplicado no setor de infraestrutura ferroviária. A Lei 14.273, que institui o marco legal das ferrovias em 2021, uma lei de autoria do senador José Serra. Não sei se vocês sabem, mas o secretário nacional de ferrovias era assessor do José Serra, e ele escreveu junto com o senador a lei. E caiu um veto agora, recentemente, o Congresso Nacional derrubou um veto, dizendo que 50% dos valores não tributados relacionados aos contratos de concessão precisam ser aplicados no estado em que a ferrovia está instalada. Então, você tem uma vinculação de receita a ser aplicada diretamente na infraestrutura ferroviária. Isso é importante, isso é importantíssimo, gente. Sem investimento, sem dinheiro, você não tem como fazer ferrovias no Brasil. Vai virar ferrovia de papel. Eu tenho um papel dizendo que vou fazer uma ferrovia, mas não tenho um aporte, não tenho dinheiro, não consigo financiar. Então, esse é o primeiro ponto do tripé. Estratégias de fomento, bancabilidade, incentivo creditício, financiabilidade dessas ferrovias. Esse é um ponto que o próprio secretário está tocando diretamente, o secretário Leonardo. Ele é servidor do Senado, mas iniciou sua carreira na SOF, na Secretaria de Orçamento Federal. Então, está na veia dele essa questão fiscal. Né? Viu o senhor falando que também trabalha na parte fiscal, né? Parece que vocês é igual o povo de ferrovia, né? Depois que entra nesse negócio, não sai mais. Então, ele está lá nas ferrovias, cuidando, tentando, junto com o ministro Renan, trazer e gerar uma estrutura sustentável de financiabilidade. Política pública é o outro tripé, que está diretamente relacionado à diretoria que eu estou tocando. Nós estamos hoje com 3 normas a serem editadas, né? Nós temos a Política Nacional de Transporte de Passageiros, que vai sair por meio de decreto do Presidente da República. Passou por consulta pública no final do ano passado, nós recebemos 268 contribuições, estamos em fase de consolidação das contribuições e resposta. Tá? Temos uma minuta da Política Nacional de Cargas, também, que não existe. E, por meio dessa Política Nacional de Cargas, a ideia é que nós consigamos classificar as autorizações por meio do seu tamanho, por meio da sua vocação. Hoje, nós temos autorizações que são tratadas todas da mesma forma. Eu tenho uma autorização de 1.000 quilômetros sendo tratada com o mesmo fardo regulatório de uma short line de 5. Não nos parece que esse seja o melhor modelo. Nós temos uma autorização estruturante, tratada da mesma forma que uma autorização pequenininha que quer ligar ali o escoamento, por exemplo, de açúcar, de celulose, em uma ferrovia que tem a sua concessão levando para o porto. Será que esse é o melhor modelo? Não foi assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente consegue perceber fardos regulatórios diferentes para o tipo e para o vulto daquela autorização. Tá? Então, a política de cargas que nós estamos trabalhando, né, com o secretário, com o ministro, ela vai dar trazer um freio de arrumação nesse processo de autorizações para que nós não tenhamos autorizações de papel, nós tenhamos ferrovias de papel, nós temos ferrovia de aço,
com dormente, com trilho, com leito, com subleito, com laje. Eu sou advogado, mas eu estudei, tá? Ferrovias, viu, gente? Falando aqui para os engenheiros, de leito, de subleito, né? A gente pesquisa bem. Então, nós queremos ferrovias de verdade, não ferrovias de papel. E isso vai ser, a gente vai começar a ajustar isso no processo de política pública. Nós temos também trabalhado no âmbito do Ministério, né, uma política para facilitar a devolução de trechos, é algo que está sendo discutido também no Ministério. Do outro lado, nós temos a questão do banco de projetos. É importante eu ter um banco de projetos. Por quê? Porque, tudo bem, tem uma política pública que vai trazer estabilidade, segurança jurídica, vai trazer diretrizes para entes subnacionais, alocação de recursos. Conseguimos os recursos, digamos que consigamos os recursos para alocar. Onde que eu vou colocar o recurso? Eu tenho que ter projetos bem feitos. E a ideia do secretário é utilizar um modelo que foi implementado com sucesso na Austrália. A Austrália tem banco de projetos em que o governo recebe a doação desses projetos, o governo contrata a execução de projetos, e os projetos são classificados por meio da sua maturidade. Eu tenho projeto inicial, eu tenho um anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Esse projeto executivo já foi validado pelo Poder Regulador, o Poder Regulador já precificou com um custo regulatório, então esse projeto aqui já está em fase de recebimento de aporte público. Então, você tem como classificar projetos pelo seu grau de maturidade e, a partir daí, incentivar a alocação de recurso público. Nós precisamos ser diligentes também, não dá para colocar dinheiro público em um projeto que não tem EVTEA, é um projeto que está super inicial, que você não tem mapeamento de danos ambientais, a ferrovia passa no meio de um cemitério indígena, ela passa dentro de uma caverna, então é difícil passar. Então, você tem que os nossos recursos são escassos, estamos lutando por eles. Então, a aplicação também precisa ser diligente. Para isso, nós precisamos de um banco de projetos à medida, ou no modelo que foi implementado na Austrália. O secretário Leonardo passou um tempo estudando na Austrália, então ele pôde ver como que funciona o modelo lá, e a ideia é que nós consigamos implementar isso aqui também no nosso país. Gente, inovação não é fazer o que ninguém fez. Inovação é fazer também o que os outros fizeram, o que eu não tinha feito ainda e que dá certo. Tá? Eu gosto muito de falar de inovação, não sei se vocês sabem, mas chegaram para um grupo provavelmente de engenheiros, porque essas coisas só perguntam para engenheiro. Não vão perguntar nunca para um advogado isso, mas para um engenheiro pergunta. Nós precisavam inovar. Reduzir o custo do papel higiênico. Você acredita? E aí se deve ter se reunido um grupo de pessoas inteligentíssimas como vocês são. E eles disseram o seguinte: não, nós podemos reduzir o custo do papel higiênico em 25%. É só amassar ele. Você diminui o volume, você diminui o frete. Você diminui o frete, você diminui o custo, o preço diminui para o consumidor. É por isso que o papel higiênico é amassado hoje, isso é inovação. Isso é inovação. Inovação não é fazer uma nave que vai para a NASA, inovação é fazer aquilo que dá certo. Né? Então, nós estamos estudando a forma como os modelos são colocados, e o modelo da Austrália funciona muito bem. E a ideia é que nós consigamos implementar aqui no Brasil também, esse é o nosso sonho, nosso objetivo. Pode passar, por favor. Bom, nós temos investimentos previstos na ordem no PAC de 94 bilhões aproximadamente, em alguns de caráter público, outros de público-privado. Temos construção, adequação da linha férrea, investimento nas concessões, estudos, projetos, concessões de cargas e passageiros, pode passar. Bom, nós temos esses projetos, que está em vermelhinho é novo, que está em azul é em andamento. Aquele trecho em vermelho é o trecho da Transnordestina, que fica ali entre Salgueiro e Suape, o Porto de Suape. Esse trecho estava inicialmente previsto no contrato da TLSA, né? E então, em 2022, por meio da autorização do TCU, esse trecho foi cindido em cima de um estudo da Mackenzie. Nós tínhamos um estudo da Mackenzie, e o estudo disse: olha, 2 portos não suportam a carga dessa demanda. Então, ali, a partir desse estudo, decidiu-se que o porto que ia escoar seria o Porto de Pecém. Houve uma cisão do contrato, uma cisão da malha, e o trecho Salgueiro-Suape, então, saiu. Existe uma cláusula condicionada no contrato de que a concessionária precisa manter ali aquele trecho até a cisão efetiva, mas, de toda forma, esse trecho foi incluído no PAC para recebimento de investimento público.
Nós precisamos desmistificar algumas coisas. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas você vai pôr dinheiro público num projeto que o VPL dele é negativo? Eu respondo, é justamente por isso que tem que pôr dinheiro público. Porque o VPL é negativo. Eu tenho que pôr dinheiro público no VPL negativo para que o VPL seja positivo, para poder conceder para a iniciativa privada. Eu não consigo conceder um projeto de infraestrutura, gente, se o VPL é negativo, vai dar deserto a licitação. Eu não tenho só o viés econômico, eu tenho um viés socioeconômico. A ferrovia, por onde ela passa, ela gera desenvolvimento. A gente sabe disso, né? Porque que, eu não sei a posição de vocês, a minha é que as pessoas tratam, por exemplo, os contornos ferroviários como se fossem soluções, como acontece nas rodovias. Eu tenho as minhas restrições aos contornos ferroviários, porque você tem um contorno ferroviário, daqui a 20 anos ele é conflito urbano, porque a cidade se expande para onde a ferrovia está. Talvez o melhor não seria encapsular essa via e eliminar os conflitos urbanos? Ou precisamos de contorno que daqui a 20 anos vai ser um conflito urbano? Então, nós precisamos garantir a viabilidade dos projetos. Esse é o papel do governo. E sob um viés socioeconômico, não só econômico, socioeconômico. É aí que o governo entra com aporte, seja para o PPP, precisamos ser criativos nessa modelagem jurídica. E é isso que nós estamos fazendo no âmbito da diretoria de outorgas, tá? Pensando como viabilizar o aporte público em projetos de infraestrutura que o VPL é negativo. Ok? Nós temos ali a FIOL, né? FIOL 2, temos ali a FICO, a Barra Mansa, tem um trecho Juiz de Fora também, que vai ser soluções de conflitos urbanos ali como obrigação da MRS. Então, nós temos alguns projetos a ser incluídos no PAC. Pode passar. Esses são investimentos das concessões existentes e novas, né? Essas em azul são as ferrovias existentes. A que está em vermelhinho aí é novo, é o TIC, né? O trem de passageiros intercidades. Pode passar. Estudos de novas concessões, pessoal. É isso que está sendo estudado na secretaria, tá? Para fins de novas concessões. Ferrogrão passou por um processo junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu a eficácia da lei, e aí eu consigo falar isso de forma muito tranquila, né? A lei fala que a supressão de uma unidade de conservação precisa ser por lei. Houve uma medida provisória no governo do Michel Temer, pois não. A Ceilândia porque é autorização, aqui são só concessões, tá? Mas esse é um projeto de autorização ferroviária, né, que desemboca lá em Alcântara. Não é isso que você está falando? Para o lado de cá, é autorização também. Lado esquerdo, isso vai Alcântara para cá. E aí nós temos, no âmbito da Ferrogrão, foi suspensa a eficácia da lei, porque a lei é uma medida provisória que se converteu em lei. O governo atuou junto ao Supremo Tribunal Federal, foi instalada uma comissão de consenso, e atualmente os estudos da Ferrogrão estão sendo atualizados pela InfraCA, que é o braço estruturador de projetos do governo. Ok? Essa é a situação que nós estamos. Nós temos o corredor FICO-FIOL, a Estrada de Ferro 118, Rio Vitória, a Ferrovia do Frango, ali em Santa Catarina, a Ferrovia Norte-Sul chegando até Rio Grande, tem aquele trecho da Malha Nordeste que já está ocioso há um bom tempo, Transnordestina, ali Salgueiro Suape. Nós temos aqui um projeto sendo pensado, que liga Eliseu Martins à Ferrovia Norte-Sul, porque talvez você, dessa forma, tenha carga que viabilize o Porto de Suape, né? Eu consigo ligar a FICO, passando pelo tramo central na Transnordestina, trazendo um pouco mais de fôlego para o Porto de Santos. Nós temos a Ferroeste, Malha Sul. Então, esses são os projetos que estão sendo estudados de concessões no âmbito da Secretaria. Pode passar. E é isso, gente. É uma apresentação rápida, direta, porque vocês já estão cansados. E eu fico à disposição para dúvidas e para perguntas. Eu não sei de tudo, mas o que souber eu vou responder, o que não souber eu vou conseguir a resposta. Tá bom? Muito obrigado. Vou começar a bateria.
O nome disso, você sabe como é que é, né? Fogo amigo. Então, Hélio, são perguntas assim que eu acho que são de qualquer cidadão brasileiro, porque a gente sempre quer entender, né? A primeira pergunta, você falou, às vezes a iniciativa privada ela vem com uma ideia, mas depois ela é incapaz de executar a ideia, né? Porque é difícil conseguir financiamento e tudo mais. Nessa situação, o governo não faz um papel de tipo namorada ciumenta? Ou você faz a ferrovia na PPP, ou eu vou te encher de burocracia e não vou deixar você fazer. Pelo menos essa sensação que às vezes a gente tem, olhando de fora, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. E a segunda é sobre as autorizações, né, que foi algo muito divulgado no governo anterior, na gestão do Tarcísio, que você também participava do Ministério, que tiveram todas aquelas autorizações ferroviárias, né, que foram 27, que eu me lembro, e não sei em que pé elas estão, né? E dá a sensação para a população brasileira de que entra governo, sai governo, aí vem esse governo com um plano. Aí o plano é esse, aí vai todo mundo corre para fazer esse plano, aí faz, aí troca o governo e fala, não, aquele plano lá eu não vou fazer, nós vamos fazer o nosso plano. E a gente nunca vai para frente, né? Então eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. Olha só, gente, pergunta boa, pergunta assim, né, que põe você lá na parede. Brincadeira. Ainda bem que ele falou devagar, não falou muito zangado, ele falou mais de boa. Bom, eu acho que o governo não faz esse papel de namorada ciumenta. Tem uma frase que eu gosto muito e cito muito no direito, que é o seguinte: fatos são eventos teimosos, eles não mudam. O que a gente vê aqui na prática, é difícil você construir ferrovias com dinheiro 100% público. O governo não se opõe. Você quer fazer uma ferrovia? Está aqui a autorização. Você tem 99 anos de concessão para você fazer sua ferrovia. Quantas saíram do papel até hoje? Nenhuma. Vai fazer 3 anos agora em novembro das primeiras autorizações concedidas. Nenhuma saiu do papel. E acho que ao invés de ficar procurando o culpado, a gente está pensando nas soluções. O que é que eu preciso para fazer essas autorizações saírem do papel? Eu preciso de um fato regulatório diferenciado. Eu preciso tratar os diferentes de forma desigual para evitar essa desigualdade. Esse é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade não é tratar todo mundo igual. Isso é o que há de mais desigual. O princípio da igualdade é tratar os diferentes de forma desigual para eliminar essa desigualdade que existe. Então, eu não posso tratar uma concessão, uma autorização de 5 quilômetros que quer chegar no porto, com uma autorização de 1.000 e poucos quilômetros, como a Petrocity. Então, o que nós estamos tentando? Resolver. Fazer a ferrovia, a autorização, deixar de ser uma autorização a ferrovia de papel, e ela efetivamente gere TKU para o país, ela gera investimentos, o concessionário, o autorizatário, possa, então, fazer aquela ferrovia e operar. Nós temos previsto nos contratos que, se a licença prévia de licenciamento ambiental não for expedida em 3 anos, a ferrovia, o contrato é cancelado. As primeiras vencem em novembro. Muitas delas nem iniciaram o processo de licenciamento, não protocolaram no IBAMA o processo de licenciamento. Então, será que não foi talvez um vulto do momento, saiu uma medida provisória? Então as coisas vão se estabilizando, sabe por quê? Porque o balançar da carroça acomoda as abóboras. A carroça começou a balançar, as abóboras começaram a se acomodar, e a gente está vendo realmente quais são os projetos que têm vocação de sair do papel. Esse é o trabalho que nós temos feito no âmbito das autorizações. Eu preciso tratar as autorizações segundo a sua vocação e o seu tamanho, segundo o seu modelo, e a partir daí incentivar. Eu acho que esse é que é o papel do governo. O governo tem um papel de indutor, né? De induzir. A autorização ela é privada, gente. O risco é 100% privado. Mas o governo pode atuar com incentivos. A segunda pergunta foi? Então já respondi as duas em uma, né? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vou lá. Eu gostaria de pedir que a mesa fosse composta. A gente pode ir compondo a mesa para fazer o debate final, por gentileza. Pode fazer uma pergunta bem difícil, bem capciosa. Deus te dê em dobro, viu, Davi? Boa tarde, meu nome é Igor Passarini, sou repórter do jornal Estado de Minas.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a política nacional de passageiros, né? O senhor mencionou a questão das contrapartidas, das soluções de conflitos urbanos, dos trechos que estão ociosos. Eu queria saber de que forma a gente pode fazer uma política efetiva para o transporte ferroviário de passageiros voltar, né, ao que nós tínhamos no passado, para que as empresas consigam também utilizar os trechos não só para cargas, mas para passageiros. Muito obrigado pela pergunta. Igor, né? Igor, muito obrigado por sua pergunta. O transporte de passageiros é muito falado, né? A gente fala muito, mas é difícil de implementar. E engraçado que nós costumamos citar os exemplos da Europa. Olha, mas na Europa tem a maior malha ferroviária de passageiros do mundo, mas nós temos diferente de modelo. A Europa, a infraestrutura é feita pelo público, não pelo privado. Senhores, a Espanha recebeu por 20 anos 20 bilhões de euros anual para aplicar infraestrutura do Fundo Europeu. 20 bilhões de euros por ano para aplicar infraestrutura. Em 20 anos, a Espanha recebeu do Fundo de Coesão Europeu 400 bilhões de euros para aplicar infraestrutura. Não se faz infraestrutura sem investimento. Isso é um fato. E como que acontece na Espanha? A ADIF, a empresa pública, constrói a infraestrutura e vende a capacidade. Ela vende como se fosse slots do aéreo hoje. Então, você não tem problema de interoperabilidade. Você não tem problema de um investimento alto pelo privado. O privado ele investe no material rodante, que inclusive não é bem reversível. Eu escrevi um artigo que foi publicado na Conjur no final do ano passado, que será que nós precisamos mesmo que o material rodante seja bem reversível? Nós precisamos refletir, porque às vezes a gente repete as coisas, não estou falando dos senhores, estou falando de todo mundo, repete as coisas como se fossem verdade, né? Vamos refletir de forma crítica, será que nós precisamos mesmo que o material rodante seja um bem reversível? Será que se eu permitisse que a concessionária destinasse esse material, gerasse uma receita acessória, e isso fosse refletido no VPL, no MEF do contrato, não seria melhor para todo mundo? Ou eu tenho que receber esse material rodante, muitas vezes, ao final do contrato, sucateado, transfiro para o DENIT não sabe o que fazer, vira foco de dengue? Precisamos refletir. Eu acho que esse é o nosso papel na formulação da política pública. Em relação ao transporte de passageiros, nós temos hoje um modelo diferente do europeu. O europeu ele constrói a infraestrutura e concede a operação para o privado. No Brasil, não. Nós temos um cenário de restrição fiscal há muito tempo, que se perpetua, e o privado, o governo constrói também, mas muitas vezes o privado constrói e opera. Então, a administração da ferrovia ela é privada. E aí nós temos questão de interoperabilidade. O colega da Rumo falou do PTC 2.0, eu acho fantástico, mas como que as outras operadoras vão passar por ali sem esse sistema? Eu vou ter que gerar um reequilíbrio econômico-financeiro para a MRS, vou ter que gerar um reequilíbrio econômico-financeiro para quem passar lá, para que ela implante um sistema que é da Rumo, ou seja, utilizado pela Rumo, tá, mas eu não posso travar também o desenvolvimento de uma concessionária por causa das outras, olha o desafio que nós temos. Não é algo simples. O transporte de passageiros, a minuta nós soltamos, a ideia é que haja um planejamento entre os entes subnacionais, a partir de 4 dimensões. Econômico-financeira, o projeto precisa ser viável, nós temos uma dimensão social, né, de mobilidade, nós temos uma dimensão de redução de mortes em estradas, falamos pouco de o quanto ferrovia tem o potencial de diminuir mortes em estradas, nós tivemos mais de 30 mil mortes no trânsito ano passado, isso não é pouca coisa, uma vida vale mais do que o mundo inteiro, disse o Schindler. Então, assim, será que a gente não precisa pôr isso na conta? Né? Tem um benefício social, nós temos a dimensão ambiental e a dimensão institucional, que é importantíssima, porque você precisa ter integração. Então, a minuta que nós propusemos e que está em fase de análise das contribuições, tenta equalizar esse planejamento subnacionais e a priorização de investimentos para aqueles que estiverem adequados à política. Eu acho que o papel da União é esse, planejar e fomentar. É assim que nós estamos trabalhando na política de transporte de passageiros. Gente, se me deixar, eu falo mesmo, viu? Eu fico falando aqui até... Hélio, você citou a Espanha, eu trabalhei lá durante 4 anos, e é verdade isso, né? A maioria das obras de infraestrutura elas são financiadas pelo Banco Central Europeu. Só que lá existe um sistema que o Banco Central Europeu ali que concede esse incentivo e depois ele cobra. Tanto é que a Espanha até passou por uma saia justa bem feia frente à União, porque eles cobram que aquele dinheiro tenha sido colocado para as obras que eles disseram, né? No Brasil, quem que faz esse papel, né, de cobrar o governo federal, onde é que foi esse dinheiro?
e se existem bases jurídicas para estar cobrando, porque lá é um órgão externo, né? E aqui é o próprio governo que se autocobra, ou existem outros órgãos? Eu queria entender um pouco. Ótima pergunta. Lá no Fundo Europeu de Coesão funciona da seguinte forma: por que eles distribuem dinheiro para os países? Porque eles querem evitar a migração. Por quê? Porque com a migração perde o país que o seu nacional sai de lá, porque ele perde mão de obra, e perde o país que recebe, que fica superpopuloso. Então, o Fundo de Coesão Europeu, ele distribui dinheiro para os países, por quê? Porque na visão do Fundo Europeu, onde tem infraestrutura, as pessoas ficam, porque tem desenvolvimento. A Espanha, que recebeu 20 bilhões de euros por ano, por 20 anos, hoje ela aporta dinheiro no Fundo de Coesão Europeu, que vai para a Polônia. Então, você tem um arranjo institucional na União Europeia em que aquele que tem financia aquele que não tem, no momento que ele tem uma infraestrutura suficiente, ele passa a aportar para os outros. É assim que funciona no Fundo de Coesão Europeu. No Brasil, o papel de fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas em contrato é da ANTT. A ANTT é a gestora do contrato. E nós precisamos lembrar que a ANTT é uma autarquia em regime especial, ela tem autonomia. Ela não existe subordinação com o formulador da política pública, são papéis, né? E a ANTT ela tem autonomia. E os contratos, não pensem, gente, que os contratos são frouxos. Pergunte para o pessoal das concessionárias, se é mole. Se a concessionária descumprir por 3 anos seguidos, ela toma uma caducidade. E é binário, tá? É 0, 1. Se ela fizer 99%, é 0. Se ela fizer 100%, é 1. Então, os contratos eles foram feitos, né, de um modelo de contratos da época do Plano Nacional de Desestatização, mudando para os contratos de prorrogação, em que eu tinha cláusulas gerais, agora eu tenho um contrato mais descritivo, mais analítico, em que se fala realmente quantas obras precisam ser feitas no primeiro ano, quantas obras precisam ser feitas no segundo ano, quantas obras precisam ser feitas no terceiro ano. E veja só, a cláusula resolutiva no contrato. Se ele não cumprir um percentual no 8º ano, o contrato é extinto. Não por caducidade, mas por cláusula resolutiva. Não precisa nem abrir processo de caducidade. Ele é automaticamente extinto. O próprio contrato traz essa situação. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, para aperfeiçoar os nossos contratos. Né? Aperfeiçoar os nossos contratos. Eu penso que a gente vai... Contrato de concessão é um instrumento complexo. Muito complexo. Porque são instrumentos de longo prazo, né? E se eles forem engessados demais, eles se quebram. A gente precisa prever revisões contratuais, nós precisamos prever spend reviews, nós precisamos prever ajustes contratuais durante o seu tempo, com previsibilidade, com segurança jurídica. Eu acho que esse é o nosso papel, nós cumprimos os contratos, sempre. Contrato é lei entre as partes, nós cumprimos. E os contratos são, então, fiscalizados pela ANTT por meio do cumprimento do caderno de obrigações. Hélio, eu tenho uma pergunta para fazer, voltando um pouco numa questão que você colocou, que é sobre a questão das licenças ambientais. A questão ambiental, os custos, né, tanto de implantação como de operação, eles não são significativos em termos, obviamente, do investimento, que é muito maior, mas a licença é caminho crítico, não se inicia nenhuma atividade econômica, e não é diferente, obviamente, a questão das ferrovias, então, elas são caminho crítico. Eu acompanho muito de perto essa questão das linhas de transmissão, as concessões de linhas de transmissão, obviamente, as estruturantes, né? E houve uma discussão, há um tempo atrás, bastante grande, inclusive junto com a EPE, de que os projetos colocados, né, a concessão fosse concedida já com um licenciamento prévio, pelo menos. Meu sonho. Pois é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, mas isso realmente não se viabiliza, não se viabilizou. Por ocasião, aí, as linhas de transmissão são colocadas para concessão com risco, né, com a obrigação e, portanto, todos os riscos na demonstração da viabilidade ambiental do projeto para quem tem interesse na concessão. Como que é a sua visão sobre isso? Já gostei de ver que você disse que é seu sonho. É o de todo mundo. Sem dúvida.
essa concessão ser colocada para a iniciativa privada já com uma licença, porque diminui muito, em grande parte, o risco do projeto, não do ponto de vista de custo, mas do ponto de vista de cumprir cronograma, do ponto de vista de caminho crítico, de não se obter a licença, por alguma razão, inúmeras, que as variáveis são grandes também no licenciamento ambiental. Então, gostaria de ouvir um pouco você sobre isso. Perfeito. Eu tive a oportunidade de estar na Espanha no começo de novembro do ano passado, e lá eu fiz uma pergunta para um grupo de investidores. Eu falei o seguinte para eles: olha, qual é o principal fator para que vocês pensem em não investir no Brasil? Eles responderam 3 coisas: licença ambiental, questões tributárias e alto capex. Alto capex. Os projetos são com capex alto. Você não está falando de uma concessão de 50 quilômetros, você está falando de uma ferrogrão com mais de 300 quilômetros. O capex é alto, é greenfield, desmatamento não, desculpa, é desapropriação. Porque a questão ambiental ela é importante para o governo. O governo foi eleito dizendo: vou considerar a parte ambiental. Nós temos um subsecretário de meio ambiente lá, de sustentabilidade no Ministério, que ele é extraordinário, gente. Ele é fantástico, o Clóvis. Ele é ninja. Ele está falando com comunidades indígenas. Gente, cada comunidade indígena tem um protocolo. Vocês sabiam disso? E você tem que consultar segundo o protocolo deles. Muitas vezes você tem que ir lá na tribo para consultar o que eles acham. E isso estava passado ao largo, e a gente está levando isso a sério, consultando os povos, consultando regiões quilombolas. A Infra-SA fez um acordo agora de quase 300 milhões de reais de indenização na FIOL 3, na FIOL 3, 2 ou 3, um acordo com uma comunidade quilombola. Então, questões ambientais são questões realmente críticas dentro do projeto. Nosso sonho é que os projetos já saíssem com o licenciamento ambiental, porque isso reduziria o risco, atrair o investimento. Mas nós sabemos que é uma questão complexa, não depende só do Ministério dos Transportes. Imagino que é uma questão mais de Estado do que de governo, né? Mas isso tem sido pensado, isso tem sido discutido no âmbito do Ministério. Tanto que você falou, eu já respondi do meu sonho, né? Eu acho que essa seria uma ação muito importante que destravaria, reduziria o risco, reduziria os custos, porque custo está ligado a risco, né? E com certeza atrairia mais investidores e investimentos para o nosso país. É um grande desafio. Deixa eu complementar a pergunta da Virgínia. Você falou aí de consultar todas as comunidades. Eu entendo que sim, tem que ser consultadas, mas o bem maior dela não pode ser extinto o projeto por uma só. Vocês entendem assim também? E como que pensa isso? Esse é o papel da democracia, a gente tem que ouvir. Ouvir, entender e tentar resolver. Esse é o nosso papel, gente. Não somos dono da verdade. Então, a gente precisa ouvir as comunidades. Muitas vezes, Danilo, assim, acertei seu nome, sem olhar, viu? Muitas vezes, Danilo, o que a comunidade quer é ser ouvida. Entendeu? Quer ser ouvida. Eu quero participar. Eu quero participar do processo. Vocês estão passando aqui na minha área, aqui da minha tribo, dos meus ancestrais. Eu quero participar. Nós estamos com esse processo de ouvir. A audiência vem de ouvir, né? De escutar. E esse é o papel do governo, de ouvir, estudar e tentar internalizar para tornar os projetos mais rápidos, mais ágeis, mais efetivos. É lógico que nós vamos ouvir demandas de todos os tipos. E aquilo que for, né, aderente, factível de ser feito, com certeza o governo ele está mais do que de braços abertos para atender.